Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E agora a gente vai finalizar o nosso capítulo 4. A gente falou da herança colonial da África, finalizando também o nosso segundo bimestre. Então, antes de começar, um recadinho. Se você tem alguma pendência comigo, peço que você esteja enviando o mais rápido possível para que eu possa fazer a correção e lançar a nota. Se você não sabe se tem alguma pendência, eu estou entrando em contato, a escola está entrando em contato. Vocês podem enviar um e-mail para mim perguntando, eu vou responder. E quem já sabe, por favor, faça o mais rápido possível. Só lembrando, a data de hoje é a data limite para vocês estarem entregando o trabalho sobre a colonização da África, onde vocês poderiam escolher um país, a sua escolha, e falar um pouco do período de colonização. Tá? Hoje, então, eu quero finalizar esse capítulo, quero trabalhar algumas coisas que a gente já trabalhou, fazer uma revisão rapidinho e pegar alguns casos de alguns países que foram colonizados. Beleza? Então, venham comigo. Bom, pessoal, a África ela tem um intercâmbio comercial muito grande com a Europa, desde do Império Romano. Aliás, antes do Império Romano, a gente tem Cartago, vários reinos africanos que faziam comércio ali no Mediterrâneo, os próprios egípcios e tudo mais. Entretanto, a colonização, o domínio do continente europeu, ela só surgiu a partir do século XIX. E a gente já viu isso que foi quando surgiu um medicamento para malária. Até então a África era o quê? O túmulo do homem branco. As pessoas entravam no continente africano e acabavam morrendo. Isso vocês já sabem se vocês assistiram a minha aula especial sobre malária. Quem não assistiu, vai lá para saber do que eu estou falando. Beleza? Bom, então, entre o século XVI até o século XIX, ou seja, até começar a colonização do continente africano, qual que era a principal forma de explorar esse continente? Através do mercado de escravos. Tá? Esses escravos eles eram comprados para abastecer as colônias na América, aqui no Brasil, no sul dos Estados Unidos, na plantação de algodão, em alguns lugares na América Latina, na América Espanhola. Na América Espanhola se utilizou muita mão de obra indígena, que foi escravizada também, mas se utilizou a mão de obra negra, entretanto, em menor volume quando a gente compara com o Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, nesse período aí, cerca de 13 milhões de pessoas foram levadas, escravizadas através do Oceano Atlântico para as colônias aqui de Portugal no Brasil, para as colônias dos Estados Unidos, para as colônias no Caribe. No Caribe, pessoal, tinha muita produção de cana-de-açúcar também, não era só no Brasil. Então, Haiti, República Dominicana, todas essas áreas coloniais, colônias também da França, colônias da Holanda, utilizaram mão de obra escrava. E da onde que vinham esses escravos? Muitas vezes da África, tá? Só lembrando, a escravidão não é uma coisa presente só nesse momento na história. Os romanos escravizavam pessoas, os egípcios escravizavam pessoas. E o que é um escravo? Uma pessoa sem a sua própria liberdade. Então, o escravo não pode escolher para quem que ele vai trabalhar. Não, ele trabalha para alguém porque alguém é dono da sua liberdade. Então, isso é um escravo e a escravidão negra foi a mais violenta, a mais severa e que durou mais tempo. Beleza? Bom, aí, a partir do século XVI, do século XVI não, perdão, do século XIX, nós temos o quê? A independência dos países da América. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Haiti, República Dominicana, todos esses países se tornam independentes. E alguns, a sua grande maioria, eles abolem também o trabalho escravo. Só Estados Unidos e Brasil que continuam com isso. Nos Estados Unidos vai ter uma guerra civil, onde o tema central foi a escravidão, mas na América, em quase todos os países, ela é interrompida, no Brasil ela continua mais um tempo. Mas isso significou o quê, do ponto de vista econômico? Que a Europa, as potências europeias, elas perderam as suas colônias na América e agora só tinham suas colônias na Ásia. Então, tinha colônia em Goa, na Índia, a própria Índia, China, algumas ilhas
ali no Pacífico. Então, no século XIX, essas potências europeias, elas voltam os seus olhos para o continente africano, que até então só tinha sido conquistado a sua borda, o seu litoral, justamente por conta um dos elementos da malária. Você não conseguia penetrar o coração da África. Uma vez que você tem o medicamento, começa a corrida para a colonização do continente africano. Então, esses países, como eu falei, a partilha da África, foi justamente pegar o mapa da África, colocar uma régua e traçar essa parte pertence à Bélgica, essa parte à Inglaterra, essa parte à França, isso aqui, Espanha, isso aqui, Itália, isso aqui vai ficar com a Holanda, isso aqui com Portugal. Eram essas as potências que brigavam por terras na Europa. Então, elas dividiam os territórios entre si e também dividiam as populações nativas. Então, muitas vezes, eles pegavam uma população semelhante e deixavam em territórios separados, ou pegavam populações inimigas e deixavam no mesmo território. Isso é alvo de guerras na África até hoje. Há várias guerras civil, guerras entre a própria população, porque determinada pessoa é de um grupo étnico e o outro grupo afirma que o território era dele antes ou que quer se separar. Então é muito comum isso na África até hoje. Questões de fronteira são muito comuns, até porque eu disse, as fronteiras são quase todas retas. Então não é um acordo que se chegou nessa fronteira, não. Simplesmente passou a régua ali. Tá? É, somente dois países ficaram livres desse domínio europeu. Então, o primeiro foi a Libéria, que eu falei para vocês, é um território comprado pelos Estados Unidos com a ideia de repatriar os escravos para lá. E eles não foram, obviamente, porque eles fizeram toda uma. A base da economia dos Estados Unidos, sobretudo do Sul, foi com o trabalho escravo. Eu vou fazer tudo e depois mandar para um lugar pobre? Não, não vou, vou continuar aqui. Então, é um lugar que não foi colonizado. E a Etiópia, lembrando, a Itália tentou colonizar a Etiópia, não conseguiu, eles apanharam, tiveram que sair correndo de lá. Todos os outros foram colonizados, tá? Todos os outros países da África foram colonizados. E agora eu quero falar um pouquinho de alguns deles, melhor dizendo. Tá? Então, primeiro, falando ali do Congo Belga. Congo Belga ele foi uma posse da Bélgica entre 1908 até 1960. E o caso do Congo Belga ele foi bastante emblemático, porque o Leopoldo II, rei da Bélgica, ele praticamente registrou essa posse, esse território, como sendo dele, do rei Leopoldo II. E a principal atividade econômica do Congo belga era a extração do látex, da borracha. Lembra quando eu falei sobre biopirataria no bimestre passado? Que a gente fala que é o roubo de espécimes nativas de algum lugar para ser replantadas em outro? O látex é uma planta nativa da Amazônia brasileira. Ela foi pirateada, ela foi contrabandeada da Amazônia e plantada, entre outros lugares, no Congo belga. Tá? Para vocês terem uma ideia da crueldade que foi o Congo belga, cada escravo, cada homem, tinha como meta obrigatória extrair tantos litros, tantos quilos de látex ao dia, que é essa seiva da seringueira. Caso ele não consiga, ele tinha uma mão arrancada. Tá? Então tem várias fotos na internet, porque é século XIX, existe a máquina fotográfica, de que você vê fotos assim, homens perfilados, e você olha e estão todos sem as mãos, porque eles não cumpriram a meta e tiveram as suas mãos arrancadas. Recentemente, vocês devem ter acompanhado os noticiários do mundo falando da morte do George Floyd, aquele cara lá nos Estados Unidos, e aí vários protestos antirracismo, inclusive não só nos Estados Unidos. E teve muitos protestos na Bélgica por conta dessa herança escravocrata e de exploração da Bélgica, sobretudo da figura do Leopoldo II. E há uns 2 dias atrás, o tataraneto dele, que é o atual rei da Bélgica, o bisneto, tataraneto, não lembro o que, ele veio a público, foi a primeira vez que um rei belga veio a público pedir perdão pelos crimes que eles cometeram contra os congoleses lá no Congo. Tá? Aí, em 1960, pós Segunda Guerra Mundial, né,
o Congo se torna um país livre. A princípio, ele muda o nome para Zaire, mas depois adota o nome de República Democrática do Congo. Só lembrando, existem dois Congos, tá? O Congo e a República Democrática do Congo, beleza? Vamos falar agora um pouco do Egito. O Egito vocês conhecem, é uma civilização milenar lá das aulas de história. O Egito, ele sofreu uma grande influência britânica de 1880, ali, final do século XVIII já, até 1952, quando tem a Revolução Egípcia, que vai se tornar ele um país independente. O domínio do Egito, pessoal, ela era particularmente importante não por conta das suas riquezas minerais, não por conta da sua mão de obra, pela sua potencial de riqueza na produção agrícola, industrial, qualquer coisa assim. O controle do Egito era importante na geopolítica. Ele era um ponto estratégico extremamente importante. Por quê? Vocês estão vendo aí um mapa do continente africano. Então, você tem esse caminho contornando a África, é o caminho que os portugueses fizeram para chegar até na Índia. Tá? Então, em torno aí de quase 20 mil quilômetros. E esse outro caminho, passando por dentro do mar Mediterrâneo e passando ali onde está escrito Canal de Suez, entrando pelo Mar Vermelho e indo até a Índia, com um pouco mais de 11 mil quilômetros. O Canal de Suez, ele é um canal artificial criado ali no Egito, que separa a Ásia da África e que liga o Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho, fazendo essa passagem até o Oceano Índico, não tendo que dar essa volta, que é quase o dobro do caminho, pelo continente africano. Então, a posição estratégica do Egito ele era muito importante, porque ele, ao mesmo tempo que era o limite entre Ásia, África e Europa, ele era a ligação entre o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Então, no ponto de vista estratégico, é extremamente importante ter o controle do Egito e do Canal de Suez. Beleza? Falando um pouco de Angola e Moçambique agora, os nossos irmãos lusófonos. O que é lusófonos? Pessoas que falam a língua lusa, a língua portuguesa. Então, assim como nós, Angola e Moçambique também foram posses portuguesas, foram colônias de Portugal. A diferença é que aqui no Brasil logo se instaurou o sistema de sesmaria, colonização, ciclo da cana-de-açúcar, que vocês já sabem. Em Angola e Moçambique, se vocês olharem no mapa, Angola está no litoral aqui do Atlântico, Moçambique no litoral do Índico. No século XVI, 16, 17 e 18, Portugal só ficava ali no litoral desses países, tanto de Moçambique quanto de Angola. Tá? Com o passar do tempo, eles foram aumentando o seu território. A ideia de Portugal era, inclusive, juntar em uma coisa só. Então, se vocês verem, eles estão bem próximos, tem vários países ali no meio, mas Portugal queria conquistar e formar quase que uma rota, uma faixa sua no continente africano. Tá? A conquista de Angola e Moçambique e dessas praças eram importantes antes da existência do Canal de Suez, porque eram postos de abastecimento da marinha portuguesa. Então eles faziam essa carreira das Índias, que era buscar porcelana, buscar seda, chá, temperos lá na Índia, e eles faziam essas paradas. Saía lá de Portugal, parava em Cabo Verde, depois descia para Angola, fazia a volta, parava em Moçambique, ia até a Índia e fazia o caminho de volta. Ao mesmo tempo que esses lugares serviam também como ponto de compras de escravos e também exploração de ouro. Lembrando, Angola e Moçambique foram um dos últimos países africanos a ter a sua independência. Tá? Elas foram ali só na década de 70. Então, são países que têm 50 anos, ou até menos que isso. Beleza? Aqui. Agora, falando um pouco então da África nos dias atuais. Bom, a África ela tem os piores índices econômicos, os piores índices de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que engloba escolaridade, PIB per capita, expectativa de vida, mortalidade infantil. Então, os piores índices, eles infelizmente estão no continente africano. Vocês podem observar aí.
Os países que têm essa cor mais escura são países que têm os melhores índices. Então, por exemplo, acima de 5,8. 5,8, gente, é um índice bem baixo, tá? O índice do Brasil é 7, 0,7 alguma coisa e não é um dos melhores, tá? Tá longe de ser, por exemplo, Noruega, que é 0,900 e alguma coisa. Então, a gente consegue ver que até os melhores países na África têm uma condição muito inferior a nós aqui do Brasil, tá? Sem falar esses lugares que tem que nessa escala está quase branco, esses países aí do Saara ou alguns países ali na costa africana, sem falar do chifre da África ali, a Etiópia, Somália, Eritreia, que são países bem pobres. Serra Leoa também, Nigéria, a própria Libéria, são países bastante pobres. Esses países, eles sofrem com crises de saúde pública. Então, tem a malária, que vocês já viram, tem HIV, tem ebola. O ebola, inclusive, o Congo recentemente falou que ele está livre da epidemia de ebola, que vocês devem ter ouvido falar alguns anos atrás, apavorou o mundo, só que ebola não é igual o coronavírus, ele não passa pelo ar. Você precisa de condições sanitárias muito específicas para você transmitir o ebola. Vários países da África são marcados por ditaduras, por governos corruptos que estão há 20, 30, 40 anos no poder. Então, tudo isso reflete num continente extremamente empobrecido, tá? Mas a gente tem que pensar que a África ela é um continente muito rico. Ela é um grande produtor de ouro, produtor de diamante, vários recursos minerais, como gás e petróleo, é retirado da África. As principais minas de diamante do mundo estão na África. Agora, quem controla esse diamante? A Bélgica. Ahn, Produtor também de cacau e café e outros alimentos, como açúcar. Não produz muita soja, mas tem uma pequena produção também. Por exemplo, chocolate. Matéria-prima do chocolate é o cacau. Você não encontra nenhuma fábrica grande de chocolate na África, mas você gosta de um chocolate belga, de um chocolate suíço. Aonde que vem a matéria-prima? Do continente africano. E a tendência é do chocolate se tornar cada vez mais caro e aos poucos se tornando uma iguaria que poucas pessoas vão consumir. E quem vai controlar? Bélgica, Suécia, mas quem vai produzir? Continente africano. Então, em resumo, o que eu posso dizer é que a África é um continente muito rico de riquezas minerais, riquezas naturais. Porém, tem uma população muito pobre. Fruto do quê? Exploração, fruto de corrupção, falta de investimento em saúde pública, falta de investimento em educação. Porém, o que eu posso adiantar para vocês é que isso está mudando. Por quê? No capitalismo, a gente precisa de pessoas consumindo. Mais pessoas consumindo, mais dinheiro circulando. Então a gente vê que ele sofre processos de centralização e descentralização. No momento que determinado ponto começa a ficar muito cara a mão de obra, o mercado, as empresas vão procurar outro país. Então, hoje, boa parte da produção está centrada onde? China e Ásia. Por conta do coronavírus e vários outros problemas geopolíticos, muitas empresas pretendem sair da Ásia, saírem da China e vão procurar mão de obra barata. Vão encontrar isso aonde? Na África. E daí vai conseguir chegar mais emprego, vai conseguir chegar mais infraestrutura. Então, vários países, inclusive países europeus, estão tentando investir dinheiro na África porque eles acreditam que no futuro próximo, talvez aí 50 anos ou menos, a África ela começa a despontar como um país, como um lugar onde as desigualdades são menores, onde você tem maior qualidade de vida da população, tá? E só para vocês pensarem aqui um pouquinho como o quão rico é o solo do continente africano, saiu uma notícia umas 2 semanas atrás, um minerador da Tanzânia, ele descobriu duas pedras de tanzanita, tá? Pedras gigantes, na verdade uma tem 5 quilos e a outra tem 3 quilos. E ele vendeu, se eu não me engano, por 3 milhões de dólares. Daí uma boa grana, né? E ele mora num povoado da África. E ele era um minerador, ele estava acostumado em pegar pequenas pepitas dessas pedras,
e do nada ele conseguiu 9 quilos de tanzanita. É, para um pequeno minerador, ele está com a vida feita. Ele falou que vai construir uma escola na comunidade onde ele mora e vai dar o resto do dinheiro vai ficar para ele com a família. Mas o problema é que na África existem muitas empresas mineradoras e eles descobrem essas pedras, mas não fica com o minerador, fica com a empresa. Então, os lucros ficam só com essas empresas multinacionais. E esses ganhos nunca são revertidos para a população local, é sempre expatriados para os países de origem dessas empresas. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos, que tenham boas férias. Eu espero que tudo isso passe, porque eu estou com saudade de dar aula para vocês, aula física, aula presencial, de ver o rosto de vocês, poder conversar com vocês. Mas para isso a gente tem que cumprir nossa parte, fazer a quarentena certinho. Então, um abraço. Quem tem alguma pendência, por favor, me envie o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Até mais.